Eu nem precisava fazer introdução, já que o Cone disse tudo sobre essa entidade do mal chamada Patrick Bray. Mas vamos lá. Salve, salve, palhaços e palhaças de Copas. Tá começando mais um episódio do podcast A História na Mente. Dessa vez vamos repercutir mais um resultado decepcionante do Cruzeiro. Contra o Confiança no Mineirão, a derrota de 2-1 para a equipe sergipana deixa o Cruzeiro na 15ª colocação com 28 pontos. Eu queria dizer que nós aqui do podcast A História na Mente, nós temos um dever moral para com você, amigo internauta cruzeirense, coração machucado nesse momento, de não fazer nenhum tipo de trocadilho com o nome do adversário de hoje, até também para não perder a confiança do nosso amigo internauta. E assim como o time do Cruzeiro que entrou a campo hoje com -1, nós do podcast A História na Mente também estamos desfalcados de um dos nossos integrantes hoje, Matheus Oliveira, o meu grande amigo Matheus Oliveira, que felizmente nos próximos episódios estará aqui presente conosco. Eu queria dedicar esse episódio a ele. E hoje estarei aqui na presença do meu tripé de meio campo, quase Rivelino, Gerson e Clodoaldo na Copa de 70. Eu vou abrir hoje os trabalhos com Gabriel Souza. Gabriel, eu queria saber de você por onde passou essa derrota bizarra do Cruzeiro na noite de sexta-feira contra o Confiança em pleno Mineirão. Gabriel, seja muito bem-vindo. E aí, meu caro amigo César, bom demais? Por aqui não tá não, viu? Então, cara, eu acho que quando o Filipão começa o time titular com o Patrick Bray, ele já tá de sacanagem, entendeu? Porque até os mais otimistas dos cruzeirenses sabem que, assim, Patrick Bray como lateral não dá, cara, entendeu? Vai lá, ele inicia com um cara, é brincadeira, entendeu? É brincadeira, né? Se Matheus Pereira tivesse condição de jogar só um tempo, beleza, né? Iniciasse com o Machado improvisado ou Ramon, entendeu? Lança ele na lateral esquerda, pelo menos não ia estar aquela avenida, não ia ter profundidade, né, ofensivamente, mas também não ia estar aquela avenida pela lateral, entendeu? Então eu acho que Patrick Bray foi um dos motivos aí da derrota. Outro, né, foi numa palhaçada do Jadson ali. Que, pelo amor de Deus, eu não sei se foi palhaçada do Jadson ou do Manuel também, porque, né, quando o Cáceres recua aquela bola pro Manuel, eu não sei o que ele vai arrumar ali, mas que ele não consegue pegar a bola, joga ela para escanteio. Depois dali rolou uns 3, 4 escanteios seguidos ali no quarto, né? Quem tá lá no primeiro pau? Jadson. Deve ser o menor do time, tá no primeiro pau. O time que tem Manuel, Cáceres, quem mais? Ramon, Adriano, tudo alto. Jadson, que não deve ter nem 1,73m, 74m, tá lá no primeiro pau. E é infeliz ainda para tirar a bola, né? É complicado. E foi basicamente isso, cara, o motivo da nossa derrota, porque o time, por mais que teve uma dificuldade, né, a gente conseguiu criar, entendeu? A gente teve, só que eu contei umas 4 chances de gols, claro, perdeu aquela com Ayrton, né, que chutou, né, poderia ter tocado para o Sobs ali. Eu não julgo muito ele, eu acho que eu teria feito o mesmo, né, só que o único problema é que ele tirou muito do goleiro. Né, teve o lance também do William Potker, né, que ele perdeu também de cabeça. Teve o do... Quem mais? Teve o do Thiago, né, na pequena área lá que ele perdeu. E teve aquele lance do Regis, que assim, eles não repetiram, mas eu assim, pelo menos na primeira impressão, eu achei que foi pênalti também, né, no primeiro tempo ainda. E o juiz não marcou. Então é complicado, né, cara? Entendeu? Porque assim, ofensivamente, o Cruzeiro perdeu gols, mas o time criou, entendeu? Não foi uma partida péssima, mas assim, em em 2 vacilos, cara, não tirando os méritos do Confiança, mas pra mim foi em 2 vacilos, né? O do Jadson, que não deveria nem estar no primeiro pau, olha o tamanho do cara, pelo amor de Deus, né?
E o vacilo do Filipão, né? Não vou nem falar do Bray, não, porque a gente já sabe que ele é um coitado ali pela esquerda, né? A gente tomou 2 gols, né? Um que gerou pênalti e o outro, né, olímpico / contra. Mas é isso aí, Cezão. Valeu e braço. Tamo junto, é nóis. E contactando a parte mais otimista e criativa do nosso meio-campo, Edu Xavier, seu parecer sobre a partida e se você, assim como eu, gostou da ideia de chuveirar a bola na área, já que a criação de jogadas a partir de um meia central que vinha sendo o Rafael Sobis, ela ficou prejudicada com a saída dele. Caro César, caros reis e rainhas de copas. Então, né, o escolarismo é uma religião que nos leva do céu ao inferno e do inferno ao céu em poucos dias, né? É impressionante. De um jogo muito preciso, né, contra a Chape, para um jogo, eu diria até temerário, né, contra o Confiança. Temerário porque o primeiro tempo nosso foi de uma desorganização impressionante. Lógico, tomar um gol aos 4 minutos num vacilo tão infantil como aquele que o Jadson cometeu é fora do normal. O Fábio já tinha feito 2 ou 3 defesas importantes e num vacilo tremendo a gente toma o primeiro gol. Só que o Cruzeiro manteve um volume, um ritmo de jogo até interessante. O Sobis dava uma cadência interessante ali no meio de campo. O Regis foi totalmente inoperante nessa partida, inclusive eu considero, junto ao Bray, os piores em campo. Mas o Sobis continua jogando bem e a gente conseguiu uma movimentação pelas pontas com o Potker, com o Ayrton, que teve uma chance claríssima de gol, né? Ele escolheu chutar, lógico, o jogador está confiante, mas se ele tivesse pelo menos tocado aquela bola ali, era gol na certa. Não vou crucificá-lo porque na fase que ele está eu também chutaria, mas eu gostei muito da partida do Potker, muito aguerrido, muito veloz, bastante força. Ele, diferente, por exemplo, do Sassá, ele tem uma força, mas ele tem inteligência, ele consegue tocar muito bem a bola, fazer as jogadas em diagonal. Então é interessante, o Potker veio para acrescentar muito nesse time. Num primeiro momento ficou aquele receio, né, da troca com o Maurício, mas ele vem sendo muito eficiente durante os jogos. É importante, né? Mas Potker também perdeu no mínimo 2 a 3 chances claríssimas de gols, jogadas de cabeça, né? Respondendo a sua pergunta, eu gostei sim, né, dessa chuveirada, digamos assim, mas a questão é a ineficiência. Nós perdemos muitos gols, muitas chances claríssimas. O Thiago teve uma chance clara de cabeça, cabeceou, é o famoso queixo no peito, ele não conseguiu fazer, mandou a bola para cima. Potker teve uma chance no primeiro tempo e uma chance no segundo. O goleiro já estava batido, já estava sem reação, mas a bola passou ao lado. Infelizmente, essa perda de oportunidades reais de gol, sabe? Porque o Cruzeiro no segundo tempo teve um volume surpreendente, foi um volume incrível de jogo no segundo tempo, mas a inoperância do ataque às vezes acaba sacramentando esses resultados. Marcelo Moreno é muito idiota, digamos assim. Ele não se posiciona bem, ele não consegue ficar em pé, ele sofre de algum problema de não conseguir render no Cruzeiro. É muita afobação, é falta de cuidado em algumas jogadas, ele não consegue ficar em pé, ele não faz o pivô bem feito. Ele conseguiu acertar 2 jogadas ali que foram muito bem, rendeu muito bem para o time, mas no geral ele peca demais no posicionamento, ele peca em não conseguir ficar em pé, ele não se posiciona para o cabeceio. Você vê que o Thiago, que o Potker, todo mundo chega na área, até o próprio Cáceres, que fez um belo gol novamente. Um dos grandes pilares desse time, o Cáceres, Manuel, Fábio, vem jogando muito bem.
O Jadson também teve um primeiro tempo assim meio afobado, no segundo tempo já se corrigiu. É um menino de muito potencial, um bom passe, marcação firme, é um cara que não sente a pressão. Mesmo cometendo os erros no primeiro tempo, ele no segundo tempo foi muito importante. Só que esses erros que cometem os nossos homens da linha de frente, Regis, Marcelo Moreno, isso aí decreta o resultado da partida, infelizmente. A gente viu o Sobs saindo e ele era o único homem de real criação ali. O Filipão, novamente, ele foi muito consciente na sua entrevista, ele foi muito realista, ele foi muito verdadeiro e respondeu perguntas que a gente precisava de respostas. A questão do Matheus Pereira, ele disse que não tinha condição de jogar o jogo inteiro, que ele está vindo de poucos dias de treinamento, que ele teve alguns problemas e que não tinha, né, esse tempo todo para ser utilizado. A questão do Giovanni Piccolombo, que a gente já vem falando desde o primeiro episódio, né, do nosso podcast, que não está sendo utilizado e realmente agora ele falou o que está acontecendo. Ele estava 6, 7 quilos acima do peso, perdeu esse percentual de gordura, mas também perdeu um pouco do seu desempenho físico, então eu acredito que ele também tenha perdido massa magra, então consequentemente ele perde um pouco do rendimento físico dele e que só dos 15 dias para cá que ele está disponível e que ele vai ter chance. Então o Filipão deixou bem às claras agora o que está acontecendo. O que não pode acontecer é novamente o Patrick Bray ter essas oportunidades de jogar na lateral esquerda. Se o Regis não está fazendo absolutamente nada em vários jogos, que coloque o Matheus Pereira e o Bray adiantado. Porque o Bray do meio para frente, a gente sabe que ele rende alguma coisa, que ele consegue algumas assistências, que ele não tem medo de partir para cima. E o Matheus Pereira é perfeito no posicionamento que ele tem, de lateral, tanto defensivo quanto ofensivo. Para mim é titular absoluto, tendo boas condições de jogo. Então, o que eu tiro de hoje, igual você abriu bem falando do meu otimismo, o que eu tiro de hoje é que o Filipão aprendeu com os erros dele. Eu não acredito que ele mexeu bem, principalmente na questão do Sobs e do Regis. Ele colocou o Machado, sim, o Machado é bom no passe, tem uma chegada boa na frente, mas por que não, por exemplo, o Claudinho para ter um pouco mais de criação? Por que não o próprio Piccolombo para jogar num segundo tempo? Se agora já está bem para poder jogar, por que não dar essa oportunidade para ele? Porque se o Sobs não for jogar os 90 minutos, a gente precisa de algum criador de jogadas. E o Marco Antônio só vai estar disponível em dezembro. Na primeira, segunda semana de dezembro, provavelmente. Então a gente precisa de um homem de criação. O volume de jogo do Cruzeiro foi muito, muito bom. Tanto no primeiro e principalmente muito mais no segundo tempo. No primeiro tempo nós tivemos 3 chances claras de gol, com a cobrança de falta do Sobs muito bem cobrada. O goleiro deles também estava num dia iluminado. O Potker teve uma boa chance e o Ayrton teve uma chance claríssima, né? E no segundo tempo a gente teve inúmeras chances, mas a bola não entra. Então, acredito eu, e eu espero que, pelo meu grande otimismo, que o Filipão tenha observado os erros que ele cometeu, porque essa derrota está na conta absolutamente dele. E eu creio, o Moreno também não vai jogar a próxima partida, conseguiu o 3º amarelo. Então, para nós, eu acredito que é um reforço nesse momento, pela questão da efetividade. Então, creio eu que o Cruzeiro tem aprendido uma lição muito importante que nos próximos jogos a gente não pode mais cometer esses tipos de erros tão imbecis que levam a esse tipo de derrota de hoje. O Cruzeiro termina essa semana que fecha o mês de novembro, onde 6 pontos disputados, conseguimos apenas 3, na vitória maiúscula contra a Chapecoense. Eu queria saber de vocês, amigos, um apanhado da semana e como ficará a sequência do Rei de Copas na competição. Então, meus caros telespecs, como eu já havia dito na outra análise,
O escolarismo nos leva do céu ao inferno em poucos dias. E de um jogo tão importante, tão preciso, tão consciente contra a Chape, nós vimos novamente o Cruzeiro sair atrás no placar dentro de casa e ficar muito afobado, perder totalmente uma postura tática dentro de campo que nos prejudica demais nesse momento. Então, ainda um pênalti. E um dos pontos principais que o Filipão tocou nas entrevistas, com as perguntas e tudo mais dos jornalistas, foi justamente na questão da pressão psicológica, né, que os atletas vêm sofrendo desde o início da temporada. E um ponto muito importante também é a arbitragem. E os erros de arbitragem ajudam ainda mais nessa questão psicológica que os atletas vêm tendo. O Filipão, hora nenhuma, usou isso como muleta, mas deixou muito claro, e que é perceptível e visível para todos nós torcedores e para a mídia em geral, que o Cruzeiro vem sendo muito prejudicado nessa Série B. É uma vergonha para a CBF não ter o VAR na sua segunda maior liga, nisso eu digo Liga Nacional, como o Campeonato Brasileiro da Série A e o Campeonato Brasileiro da Série B. É estressante, é ultrajante. A gente vê tantos erros de arbitragem, a gente vê que o juiz marca uma coisa, o Bandeira vai lá e fala outra. O Bandeira fala uma coisa, o juiz vai lá e fala outra. Expulsões ridículas, que não são dadas aos adversários, mas são dadas ao nosso time. Marcação de pênalti, que é invalidado pelo auxiliar. Aí o auxiliar marca uma coisa, o juiz marca outra. Filipão deixou muito claro sobre essas situações. Deixou bem claro que os dirigentes do Cruzeiro vão à CBF e que vai ser feita uma análise da arbitragem. Quem vai apitar os jogos do Cruzeiro, vai se ver um histórico, porque o critério que a CBF vem utilizando realmente vem decepcionando e muito. Não podemos usar isso como uma muleta ou algo assim, mas o Filipão deixou isso bem claro. E é importante também a análise do Filipão, que ele é muito consciente nas suas entrevistas, mas é importante a gente ver que ele cometeu erros. Então esses erros não ficaram caro, apesar dele deixar bem claro a situação do Patrick Bray, a situação do Matheus Pereira, a situação do Giovanni Piccolombo. Mas a gente tem que ver que esse time já vem mostrando essa postura desde o início do ano. E como o próprio Filipão disse, não é do dia para a noite que isso vai mudar, mas que está trabalhando nisso. E talvez seja em jogos grandes contra Chapecoense, agora contra o América, que vai ser o nosso próximo adversário. Filipão falou inclusive das qualidades do time do América, do Lisca principalmente. Filipão deixou claro que já estudou o América. E esses jogos grandes são fundamentais para o Cruzeiro ganhar mais confiança, ganhar um pouco mais de moral, né? Ter um pouco mais de vibração, um pouco mais de garra para buscar o resultado. Mas o principal mesmo é o foco. O Cruzeiro toma alguns gols tão complicados de aceitar, que acaba pressionando muito esse time. São erros tão ridículos que o time acaba perdendo um pouco a postura dentro de campo. Muita afobação, muito nervosismo. Eu espero muito que seja contra o América essa retomada do Cruzeiro no campeonato, que vai ser muito importante daqui para frente. Então, Cezão, é aqueles ditados que a gente já conhece, né? Futebol não tem ciência exata, jogo é decidido nos detalhes. Contra a Chapecoense, eu acredito que o time já tinha melhorado um pouco na criação, entendeu? Que a gente vinha reclamando bastante. O problema é que a gente não estava conseguindo concluir para o gol, né? Ou seja, melhorou uma deficiência, né, e apontou uma outra. Por exemplo, o gol que a gente fez lá foi um gol muito improvável, né? Não tirando os méritos do Sobs, né, que foi um golaço, mas assim, um gol de falta em cima da barreira, por exemplo, entendeu? Então assim,
A gente teve condições de vencer o jogo com um gol assim, poderia ter acontecido bem antes, sem sofrer, entendeu? Então assim, acabou que foi uma vitória bem apertada. Nesse jogo contra o Confiança, eu acredito que a criação melhorou. Tem muita gente que reclama, mas, mano, que time hoje, assim, com raras exceções do Brasil, tem uma puta de uma criação? Não tem, cara. Entendeu? É difícil, não é fácil criar, né? O adversário treina, os caras estudam o jogo, então hoje no futebol não tem nada fácil, entendeu? O negócio é aproveitar as oportunidades que você tem. Você não vai ter 10 chances lá pra você fazer 2 gols, não. Entendeu? Nesse jogo contra o Confiança, o Cruzeiro teve 4 oportunidades de converter. Entendeu? Converteu com o Cáceres e perdeu o restante. Então, ou seja, melhorou o setor de criação, né? Querendo ou não, por mais que às vezes foi tumultuando, mas conseguiu criar chances de gol, só que em outra deficiência não conseguiu concluir, né? Os jogadores foram incompetentes, né? Os jogadores de frente. Então, assim, o time melhorou uma deficiência da criação e apontou uma outra. Então é complicado. O que eu espero do Cruzeiro para o restante do campeonato, sinceramente, é um campeonato digno, né, com esse aproveitamento mais ou menos aí que o Filipão tá conseguindo mesmo, né? Mas deve cair um pouquinho, eu acredito. Mas é isso aí mesmo, né? Infelizmente eu acredito que esse time não sobe, porque não consegue ter uma regularidade, né? Então, o que eu espero é um campeonato digno mesmo, hein? No 8º, 9º lugar, e que arrume a casinha pro ano que vem, né? Que esses caras aí, o Sérgio, né, contrate outro diretor de futebol, porque esse David aí não dá, cara, né? E que veja que esses jogadores aí, muitos deles não dão pro Cruzeiro, velho, não dá, entendeu? Que tem que contratar mesmo um centroavante, tem que contratar lateral esquerdo, entendeu? Tem um Giovanni Piccolomini, mas os caras parecem que não usa ele, não sei o que esse moleque arrumou, que o Filipão não escala nem a pau. Então acarece mesmo, né? Arrumar a casinha pro ano que vem aí, né? E tentar não ser punido de novo e subir. Mas é isso aí, Cezão, valeu e fez nóis. Se o assoprador de latinhas apitou, significa que tem jogador pronto para entrar na beira do gramado. Osmar Júnior, seja muito bem-vindo. Seu parecer sobre essa semana que no início parecia mágica e acabou terminando decepcionante. Fala Cezão, salve salve Nação Azul, tudo bem com vocês? Eu sou Osmar Júnior, moro no interior de Minas Gerais, sou um torcedor fanático do Cruzeiro e tô aqui para minha primeira participação no podcast. Logo hoje, que tem muita coisa a ser comentada, né, desses 2 jogos. Vou começar falando do jogo contra o Chapecoense, que foi um bom jogo por parte do Cruzeiro. O Cruzeiro fez um grande jogo, principalmente na parte defensiva. Vou destacar aqui o Ramon, que fez uma partida bem segura. Ele que vinha sendo bastante criticado pelas atuações como volante, mas que na zaga correspondeu ao esperado. Foi bem seguro, conseguiu cobrir as falhas do Bray, que não foram poucas, né? Porque o Bray tem momentos que dá a pane elétrica nele, a tela azul, que ele buga. E aí ele erra domínios, erra afastamentos. E acabou que dessa vez ele não entregou a paçoca. Muito porque o Manuel e o Ramon conseguiu cobrir as falhas dele, né? E o Jadson e o Adriano também, que fizeram uma partida bem segura. E esse jogo parecia, apesar do Cruzeiro estar melhor, parecia que uma bola ia resolver. E foi exatamente assim que saiu o nosso gol. Uma jogada começada bem trabalhada pelo Cruzeiro.
O Jadson sofre a falta na entrada da área. O Cruzeiro arma uma barreira na barreira da Chapecoense. Uma jogada bem malandra, né? Bem antiga do futebol, mas que a Chapecoense acabou cometendo esse erro ao deixar essa barreira ali. E o Sobis, que não tinha nada a ver com isso, bate bem forte ali no canto direito do goleiro. A barreira do Cruzeiro se abre e ele tem o campo, a visão aberta para ele ali, né? Ele só chuta bem forte e a bola entra, surpreende o João Ricardo. E o Cruzeiro abre o placar, 1-0, gol do tio Sobis. Eu queria destacar aqui a atuação do Sobis, que foi muito interessante. O Sobis brigou o tempo inteiro, principalmente com o árbitro cobrando, como ele sempre fez, né, na primeira passagem aqui, cobrando os próprios companheiros em erros de passe, essas coisas assim. E ele estava o tempo inteiro ali tentando chutar de fora da área, tentando chutes, finalizações, tentando armar, e acabou sendo premiado com esse gol, né? Fim de jogo, um jogo que passou muita confiança, uma expectativa muito grande na outra partida, porque a gente achava que o Cruzeiro conseguiria embalar, aproveitaria mais uma chance de crescer na tabela e aspirar novas coisas, mas não foi bem assim. O Cruzeiro começou com uma escalação que foi contestada pela torcida, principalmente pela escalação do Brey, tendo o Matheus Pereira no banco. Mas eu entendi o que o Filipão queria fazer. O Filipão queria passar um pouco mais de confiança para o Brey, né? Queria mostrar que ele confiava no Brey, que ele podia jogar tranquilo, mas acabou pagando caro por isso, porque o Brey errou bastante no jogo, né? Deixou a avenida aberta, tomou várias canetas, foi peça importante no gol dos caras. Não foi uma partida boa do Brey hoje. Pra mim foi o pior em campo junto com o Regis nos dois jogos, tanto contra o Chapecoense, tanto quanto o Operário. Mas voltando a falar da partida, primeiro tempo muito apático do Cruzeiro. O time entrou desligado. Logo no começo, várias sequências de escanteios para o time adversário. E numa dessas sequências, o Cruzeiro sofre um primeiro gol. Um gol olímpico, que para mim teve um pouco de falha do Jadson ali, que cabeceia para dentro do gol. Em vez de tirar para fora, acaba cabeceando para dentro. Mas não vou crucificar o Jadson aqui, porque é um garoto ainda e espero que aprenda com esses erros, né? Para crescer na carreira. 20 minutos logo depois desse primeiro gol, o Brey acaba fazendo um erro grotesco ali. Toma uma caneta do jogador ponta do Confiança. O ponta cruza, outro chega chutando e acaba pegando na mão do Cáceres. Foi um lance bem estranho, porque o juiz não marca nada a princípio, mas logo depois já marca um pênalti, que ele foi avisado pelo bandeirinha, pelo assistente ali. Marca o pênalti e ali sai o segundo gol do Confiança, né? E o Cruzeiro, já muito abatido pelos dois gols tomados, tenta assim achar no jogo no resto do primeiro tempo, mas não consegue. Até tenta algumas jogadas pela ponta com cruzamento dos laterais, né? E dos pontas, mas não consegue. O Potker até tem uma chance bem clara, que ele cabeceia para fora, riscando a trave. Se ele faz ali, seria um jogo totalmente diferente no segundo tempo, né? Uma pressão mais inicial mais forte, o jogo seria mais equilibrado. Os times saem e o Filipão já mexe logo no intervalo, faz 3 alterações. Tira o Brey, o Regis e o Adriano, que já tinha amarelo. Entrando o Matheus Pereira, Moreno e Machado. Uma coisa interessante é que, diferente do Brey, que deu todos os duelos ali na esquerda, o Matheus Pereira entrou e, como sempre, foi muito seguro. Ganhou todos os duelos ali e ajudou também na criação de jogadas, né? E logo depois, aos 54, sai o primeiro gol do Cruzeiro com um cruzamento do William Potker. Ele cruza na segunda trave, o Cáceres chega cabeceando ali, livre.
abre o placar e o Cruzeiro começa uma pressão muito forte, parecia que ia empatar e ia virar o jogo naquele momento. Mas não foi muito assim. O Cruzeiro, depois dos 25 minutos, deu uma esfriada no jogo. O Filipão também fez algumas alterações, tirou o Sobis, que era o único que estava armando o time ali, e botou o Thiago, e tirou o Ayrton e botou o Arthur Kaique. E o Cruzeiro ficou sem criação. O Cruzeiro só atacava pelas pontas o tempo inteiro. Eram jogadas do lateral passando para o ponto passando para o lateral, cruzando. Teve algumas chances de conseguir empatar a partida. O Cruzeiro finalizou muito, perdeu muitas chances também e não conseguiu empatar o jogo. O jogo acabou assim, 2-1 pro Confiança. Derrota muito frustrante, né? Que era a chance do Cruzeiro embalar, a chance de aproximar mais dos grupos do G4. Mas novamente o Cruzeiro perdeu uma chance muito boa de crescer na competição, se afastar do Z4, tentar ter novas ambições. Infelizmente vai ser assim até o final da competição. Ficamos tranquilos porque estamos a 7 pontos do Z4 e vamos ter que entender que por enquanto é a nossa realidade, né? Que por enquanto nós não estamos brigando para entrar no G4 e que é muito difícil ainda essa subida ainda esse ano, mas sem deixar, lógico, de acreditar, porque com o Cruzeiro tudo é possível, né? E após uma briga homérica deste que vos fala e Edu Xavier, muito parecido com a batalha travada entre Patrick Bray e a bola, fica aqui um momento de reflexão e a partir desse segmento eu me despeço de vocês. Até a próxima. Gostaria de deixar uma ressalva neste momento para o nosso atleta Patrick Bray. Ele está quebrando o galho do Filipão ali, fazendo a função de lateral esquerdo, mas agora, com um treinador de peso como o Filipão, chega um momento muito importante na vida da pessoa que ela tem que escolher um caminho a seguir. E eu acho que o Patrick Bray, conversando com a sua família, conversando com o seu empresário, deveria chegar no Filipão e falar para ele: Filipão, eu quero ser meia esquerda, ponta esquerda. Eu não sou lateral. Seria muito importante que o Patrick Bray tomasse essa decisão para a carreira e o futuro dele. Porque senão, independente do que acontecer daqui para frente no Cruzeiro e tudo mais, ele não vai conseguir nem ser titular nesses times da Série B. Porque o Patrick Bray de lateral é uma negação, porque o lateral ele precisa defender. Um lateral não vive só de ataque. Um ponto importante para a carreira do Bray seria essa definição de que atleta de futebol ele vai ser. Ele teria que ser um ponta ou meia esquerda. Para isso ele precisa ter personalidade e chegar no Filipão, que é um treinador de ponta e que vai direcionar esse cara. Porque eu acredito piamente que se o Bray jogar do meio para frente, com o Matheus Pereira ali dando toda a segurança, assim como foi Matheus Pereira e Potker, muito bem no segundo tempo, eu acredito que o Bray consiga fazer até a função do Regis de meia esquerda, porque o Regis foi totalmente inoperante. E o Patrick Bray, quando vai para o ataque, ele consegue ter profundidade, ele consegue dar assistência, ele consegue cruzar na área, ele não tem medo de partir para cima do adversário. Mas como defensor, ele não é um jogador para essa função. Simples assim. Gostaria muito que o Bray definisse o que ele quer para a carreira dele.